Olá amigos, eu sou Alan Costa e hoje estou aqui porque eu vim compartilhar um caso com vocês clínico bastante interessante, onde creio que é a rotina clínica de muita gente que está nos assistindo. Eu sou Alan, implantodontista há 19 anos, trabalho com a parte de implantodontia, prótese e periodontia e há 8 anos também encarei essa jornada da odontologia digital, que são as cirurgias guiadas, as próteses CAD/CAM e tudo mais. Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre o nosso trabalho, você também pode seguir a gente na rede social. Aqui está a minha rede social e aqui também temos o meu WhatsApp, onde você pode entrar em contato, caso você assim desejar. Se tiver alguma dúvida ou quiser conversar sobre alguma coisa, é só nos escrever, ok? Vamos então direto ao nosso caso clínico. Então mostrar para vocês o caso da paciente Ângela Cardoso, essa que está aqui, e vou mostrar para vocês que é uma rotina muito comum que aparece no nosso consultório. A paciente se apresentou dessa maneira no nosso consultório. Eu acredito que muita gente que esteja assistindo esse caso vai olhar um caso como esse e vai pensar, extrai tudo e coloca um protocolo. Muita gente faria dessa maneira. Quais são as classificações dos tipos de protocolo que a gente tem hoje, né? A classificação de Misch nos diz que a gente tem a classificação PF1, PF2, PF3. PF1, basicamente, é uma prótese somente fixa, dentada, com tamanho de dentes naturais. PF2 seria dentes em tamanhos alongados, mas sem compensação gengival. E o protocolo clássico, que seria a PF3, seria uma prótese dento-gengival, ou seja, dentes em tamanhos naturais e uma compensação artificial, com gengiva artificial do paciente, compensando aquela perda do que o paciente teve de gengiva ou que vai perder numa redução de estrutura óssea. Então muita gente pensaria, puxa, regularizo a estrutura óssea e coloco um protocolo. Mas e se a gente pensar numa prótese tipo PF1 do paciente, onde a gente vai trabalhar com dentes naturais do paciente? Será que numa situação como essa, você consegue partir diretamente para poder fazer uma cirurgia PF1? Claro, você consegue, obviamente. Será que é o ideal nós fazermos esse tipo de procedimento diretamente partindo para as cirurgias? Olha a questão de inflamação gengival que nós temos aqui dessa paciente, um sítio que ainda não está perfeitamente pronto para receber implantes e um condicionamento onde você precisa trabalhar com excelência de manipulação de tecidos moles. Então, se você de repente trabalhar numa situação como essa, você pode muitas vezes ter perdas estéticas consideráveis que depois vão ser difíceis de serem reparadas. Então, qual que é a maneira adequada de a gente conseguir trabalhar nesse paciente? É você conseguir fazer uma adequação de meio. Então, a paciente se apresentou com essa provisória que vocês estão vendo aqui nessa região, tá? Ela toda mal adaptada, toda sem emendada, com resinas e tudo mais. Então, a gente precisa necessariamente nesse paciente, se a gente quiser atingir a excelência no resultado de uma prótese PF1, em trabalhar com o que a gente chama de adequação de meio. O que seria essa adequação de meio? A gente trabalhar com algum tipo de provisionalização nesse paciente para que a gente adeque a situação de saúde dessa paciente para que ela possa receber esses implantes. Mas você deve estar se perguntando aí, do outro lado, que você deve estar falando, puxa, mas uma adequação de meio fazendo provisórios, eu vou ter múltiplos gastos com relação a isso. Porque eu posso ter um gasto com provisório nesse momento, sendo que não é o meu objetivo ainda, eu vou ter que fazer depois outro provisório quando eu fazer a colocação de implantes. Como são os tipos de provisório que você pode fazer hoje em dia numa atuação com um caso como esse? Você pode fazer provisórios tipo com resina bisacrílica, você pode fazer provisórios fresados no laboratório, fazer uma fresagem, mas aí a gente já está falando, pessoal, de provisórios fresados de custos bastante altos, sendo que nessa etapa do paciente você vai fazer um condicionamento de meio desse paciente. Mas você já pensou que hoje você pode lançar a mão e trabalhar com provisórios impressos? Onde eu vou mostrar aqui para vocês, na utilização do caso, nós utilizamos a resina da BioCrown, da MakerTech, para o desenvolvimento desse caso, a evolução e a adequação do meio desse caso. Para vocês verem uma alternativa super estética, uma alternativa que te confere ainda resistência e uma alternativa que também vai te conferir a parte estética, a resistência, a parte estética e a questão da economia do material. E lançar mão de materiais como esse para você ter uma redução de custos no fazer o paciente. Então, por exemplo, o paciente se apresentou desse jeito e a gente precisava fazer uma adequação de meio nesse paciente. Essa adequação de meio
que nós fizemos a solicitação para que o laboratório de prótese fizesse para nós esse jogo de provisório onde seria uma fixa dentada. Nós iríamos fazer um apoio dentado. Nessa imagem que vocês estão vendo aqui, não foi feito nada de tipo de implante ainda. Foi feita uma provisionalização desse paciente sobre a situação radiculares que essa paciente ainda se apresentava, os dentes remanescentes que essa paciente ainda apresentava. Olha a beleza que nós temos aqui de uma provisória impressa. Com essa resina da MakerTech que vocês estão vendo aqui, nessa região que está bem aqui no cantinho, tá? E com essa utilização dessa resina da BioCrown, você conseguiu um resultado estético, como vocês estão vendo aqui, mas também ele conferiu um resultado de resistência, para que você possa deixar essa provisória no paciente com segurança. Então vocês vejam, esse aqui é um primeiro set de provisórios que vocês estão fazendo na paciente, para você adequar a situação do meio desse paciente. E muitas vezes, em muitos casos, a gente precisa fazer outros sets de provisórios para melhorar a questão estética antes de você partir diretamente para a parte cirúrgica do paciente. Então veja que interessante, onde nós temos aqui, ó, nessa situação aqui no alto, nós temos onde nós vemos a provisória da paciente na situação atual, sem a provisória, e aqui imediatamente, no mesmo dia, a colocação do paciente. Então a paciente fez o escaneamento conosco, nessa região, o protético fez os provisórios, mais ou menos seguindo esse tipo de adaptação de provisório, digo forma, distribuição dos dentes e tudo mais, e para que nós pudéssemos ter um provisório para fazer um reembase, como esse que vocês estão vendo aqui, um provisório impresso, ali no ato da remoção desses provisórios antigos que a paciente tinha, nessa ponte fixa antiga, atual que a paciente tinha, mas que foi feita há muito tempo e foi sendo remendada e tudo mais. E quando a gente parte e coloca uma provisionalização da paciente, como vocês estão vendo aqui a situação inicial, né, nessa região, aqui ó, nós já temos 2 semanas depois uma melhora considerável dos tecidos ali ao redor dos dentes. E muita gente, inclusive, já até ficaria numa certa discussão de falar assim, puxa, será que de repente até não consigo salvar alguns dentes nessa paciente e até mesmo colocar alguns implantes parciais ao invés de fazer implantes totais nessa paciente? Porque olha como essa adequação do meio, gente, ela permite com que haja uma melhora do tecido significativa e que, como vocês possam ver aqui, eu já tenho uma saúde. E olha a irritação gengival que eu tinha nessa região. E aí a coisa vai evoluindo, você está com um set de provisório, pode partir para outros sets de provisório para melhorar daí forma e tudo mais, e você ter uma melhora substancial da questão gengival do paciente. Aqui ó, a gente começou a condicionar melhor o tecido nessa região, e a gente foi condicionando, e a gente foi trabalhando com esses provisórios, e foi dando uma situação bem melhor. Então aqui nessa imagem, como vocês podem ver, um comparativo aqui, né, da fase inicial da paciente, e depois aqui 5 semanas, como que essa paciente se apresentou depois na evolução da gengival. Então veja essa imagem que vocês podem ver aqui, essa situação e depois essa aqui, olha como houve uma melhora do tecido, para que a gente já tenha muito mais segurança na hora de fazer esse tipo de trabalho. E veja, eu nem cheguei ainda na parte cirúrgica, eu nem planejei a parte cirúrgica ainda, eu estou fazendo uma adequação de meio desse paciente para que ele possa receber esses implantes e essa nova prótese numa condição tecidual muito mais favorável desse paciente. Então, veja aqui a situação onde nós temos a situação inicial da paciente, nós temos a situação logo depois do primeiro set de provisórios, e aí desse set de provisório para cá a gente não trocou ainda, 2 semanas depois, né? A gente não trocou o set de provisório, é o mesmo provisório daqui, é o mesmo aqui, ó. Mas olha como a gente tem visivelmente uma melhora dos tecidos ao redor dos dentes substancial, muito grande, para que a gente consiga trabalhar nessa extrema performance que a gente precisa nos casos de PF1 dos meus pacientes. E nesse comparativo, onde nós temos aqui, onde nós temos 3 semanas depois e depois 5 semanas depois. Então veja como o tecido já foi melhorando, e nessa situação aqui, a gente já tem uma resposta muito melhor. Porque não adianta também, pessoal, vocês fazerem a parte de provisionalização do paciente e querer fazer esse rápido nessa situação. Você tem que dar o tempo para que o teu tecido possa responder com calma. E tudo isso feito com a resina impressa, de uma maneira super eficiente, numa estética super aceitável que a gente tem no paciente, e você tem
Inclusive, nesse caso, como vocês estão vendo aqui nessa imagem, vocês têm um segundo set de provisório. Então ali é o primeiro 5 semanas depois, aí deixei o tecido respirar, deixei o tecido melhorar. Aí como vocês estão vendo aqui, ó, esses provisórios, então a gente tem o primeiro set e o segundo set de provisório. Então aqui eu não estava ainda preocupado com esses provisórios na questão estética ainda. E aí, agora já no segundo, eu já queria melhorar algumas coisas. Eu queria melhorar um pouco a forma, eu queria melhorar um pouco os tamanhos dos dentes, e eu queria dar um pouco um arranjo que combinasse estético, porque naquele primeiro momento eu não estava tão preocupado com essa questão. Eu estava mais preocupado em que esses tecidos voltassem a ter saúde para que eu pudesse ir evoluindo no meu caso. E antes de chegar lá na cirurgia do paciente, a gente fez essa nova provisionalização. Olha que coisa linda, o segundo set de provisório, com a mesma resina da BioCrown, a gente fez a impressão já com todas as melhoras de delicadeza do tamanho dos dentes, que era uma paciente baixinha, era uma paciente pequena, que não combinava com esse tipo de formato de dente que vocês estão vendo aqui nessa região, onde a paciente combinava muito mais com esse formato. Aquela região da papila, que a gente da cervical, que nós estamos vendo aqui, ó, nesse lateral desse paciente, e aí esse espaço sendo deixado de propósito, esperando que de repente essa gengiva consiga descer um pouquinho mais também para criar uma melhora de zenith, de perfil ali no lateral. Então quando a gente trabalha com esses provisórios, a gente se sente muito mais à vontade em fazer vários sets, porque você fica muito preocupado com a questão do custo. Todos nós ficamos muito preocupados com a questão do custo. Puxa, eu vou ter que fazer um jogo de provisório, depois eu vou ter que fazer outro ainda, e daí talvez depois ainda fazer outro, mas eu nem fiz a cirurgia no paciente ainda, e eu nem cheguei a fazer os provisórios sobre implante. Sim, pessoal, se faz necessário por causa dessa questão de condicionamento gengival. Imagine você chegar lá na cirurgia do paciente, e você lá na cirurgia do paciente, ou já com os provisórios sobre os implantes, que aí sim a coisa começa a ficar cara, se você ficar fazendo tentativa e erro lá no planejamento do seu paciente dos provisórios sobre implante. Então você está estudando a forma aqui com calma, você está deixando enquanto isso o tecido respirar, e você está tendo uma agilidade, uma produção desses provisórios com um custo muito mais baixo e muito mais rápido. Imagine que se essa paciente, por exemplo, acaba quebrando esses provisórios que vocês colocaram aqui em cima no paciente. O que vai acontecer? Você só liga para o seu laboratório e fala: fulano, por favor, imprima outro jogo. Sem as melhorias ainda eu estou dizendo, uma impressão de um novo jogo de provisórios para você fazer uma adaptação. Porque esse é o grande benefício, pessoal, de se trabalhar com digital. Diferente das próteses antigas, como a gente trabalhava, que na verdade muita gente ainda trabalha dessa maneira, que tem que fazer montagem de dente, enceramento e todas essas questões para você conseguindo fazer isso, e esse processo é mais caro. Aqui a gente sente muita vontade, porque essas melhorias que a gente vai fazer, a gente tem um arquivo digital da paciente e a gente vai implementando essas melhorias do paciente, e tendo essa confiança de um custo menor, a gente conseguir imprimir quantos jogos forem necessários, e tendo a confiança dessa questão estética e da resistência desse provisório. Então aqui essas imagens mostrando toda a evolução aqui do caso para vocês. Olha que interessante aqui 4 semanas depois, né? Daí depois aqui 5 semanas depois, numa vista oclusal, essa melhoria do tecido. Então olha aqui, a paciente já está numa situação estética bastante favorável, como vocês estão vendo nessa imagem. Ela já está numa situação estética bastante favorável, essa paciente já recuperou essa autoestima, que ela chegou com aqueles dentes daquele jeito, soltando, quebrando o tempo inteiro. Então aqui, imediatamente, você nem chegou na cirurgia ainda, e você já consegue devolver para essa paciente uma autoestima muito grande para essa paciente, porque ela já tem mais confiança em sorrir, ela já tem mais confiança em mastigar, em comer. Então, além de todos esses benefícios da questão do manejo do tecido que você está fazendo no teu paciente, você ainda tem todos esses benefícios do ganho estético dessa paciente. Bom, então nessa parte vocês viram toda a manipulação do tecido do paciente e toda a fase de adequação de meio. Agora nós vamos entrar na fase cirúrgica do paciente. Então se você quer continuar esse caso assistindo, continue aqui no YouTube e você vai ver a gente explicando a questão cirúrgica dessa paciente e como que o caso foi conduzido. Um grande abraço.